Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, e sejam bem-vindos ao nosso segundo estudo em nossa série O que Nós Cremos. Como eu expliquei na semana passada, o que nós vamos fazer durante algumas semanas é simplesmente olhar com um pouco mais de detalhe os elementos que nós, como igreja local, Grace Life Community Church, e o nosso ministério Grace Life Brasil, acreditam, afirmam, e é importante para que aqueles que não nos conhecem possam ter alguma ideia sobre quais são as nossas convicções doutrinárias, e para aqueles que já nos conhecem, que compartilham a mesma declaração doutrinária, a oportunidade de aprofundar-se um pouco mais nesses conceitos cruciais e importantes da nossa fé, ou do nosso testemunho público de fé. Na semana passada, nós começamos a analisar alguns elementos essenciais da nossa salvação, ou o que a Bíblia tem a dizer sobre a salvação, sobre a redenção, a provisão de Deus, a nossa segurança eterna. E hoje nós vamos tratar do que é o primeiro ponto em ordem da nossa declaração doutrinária, o que nós cremos sobre a Bíblia. E o que nós cremos sobre a Bíblia é colocado de uma forma bastante simples em nossa declaração doutrinária, bastante resumida. Simplesmente diz o seguinte: as Escrituras do Velho e Novo Testamentos são verbalmente inspiradas por Deus, infalíveis em seus escritos originais e autoridade suprema e final na fé e prática da Igreja. Apesar de curta essa declaração do que nós cremos sobre as Escrituras, é rica e é bastante radical, a gente pode dizer, em termos de como nós vemos a palavra de Deus, nós vemos a Bíblia. Em outras tradições cristãs, a Bíblia não ocupa esse lugar tão central, e de fato essa é uma das características do movimento da Reforma Protestante, em que a palavra de Deus foi, digamos assim, liberta dos credos e das tradições da igreja, e ela se tornou a suprema autoridade para nós que somos cristãos. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu gostaria de encorajar vocês, porque nós não vamos ler todas as referências que você vai ver no slide. Eu gostaria de encorajar você a ler as referências 2 Timóteo 3, 16, 17, Hebreus 1 a 3, 9, 12 a 13, e 2 Pedro 1, 20 e 21, que vão nos dar mais detalhes sobre como a palavra de Deus veio a existir e por que nós consideramos ela tão importante. Veja que nós temos aqui, primeiramente, o conceito de inspiração, e nós vamos falar sobre isso, e a inspiração das Escrituras é que torna as Escrituras infalíveis em seus escritos originais. Por que nós enfatizamos em seus escritos originais? Porque nós temos que entender que hoje as Escrituras que nós temos em nossas mãos, apesar de ser plenamente confiável, elas são resultado de centenas de anos de um processo de cópia da cópia e de tradução. Então, é impossível preservar palavra por palavra aquilo que foi colocado nos escritos originais. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos confiança na Bíblia hoje, porque esse processo foi feito primeiro sob a supervisão da soberania de Deus e com pessoas que entendiam e respeitavam aquilo que eles estavam fazendo, como eles estavam lidando com a palavra de Deus. Então, essa lógica da argumentação da nossa declaração doutrinária, de que a Escritura a palavra de Deus é inspirada, ou a Bíblia é inspirada, portanto infalível, e essa combinação, então, faz da Bíblia a autoridade suprema e final na fé e prática da igreja. Em outras palavras, quando confrontados com qualquer questão de ordem teológica e espiritual, a pergunta que deve ser feita sempre é: o que dizem as Escrituras? E nós temos que sempre remontar as Escrituras para compreender o que nós cremos e para expressar a outros o que nós cremos. Um texto que eu gostaria de enfatizar é 2 Timóteo 3, 16 e 17, porque esse texto breve contém
tudo que eu tenho falado até aqui sobre o valor, sobre a importância da palavra de Deus na vida do cristão. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17, eu estou lendo a Nova Versão Internacional, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você percebe aqui que esses dois versículos simplesmente são a base para a nossa declaração doutrinária, a compreensão da Bíblia como inspirada por Deus e, portanto, infalível, porque Deus é infalível, e assim autoridade suprema na fé e prática. A Escritura, de acordo com 2 Timóteo 3, 16, é inspirada por Deus e, portanto, ela é útil, ela faz um efeito, e no versículo 17 deixa claro que ela equipa o servo de Deus para fazer toda a obra que Deus nos confia fazer. Veja bem, a Bíblia é valiosa e, de novo, eu afirmo, a nossa declaração doutrinária realmente exalta a Bíblia a uma posição de absoluta autoridade para a nossa fé e prática. Então, a Bíblia é preciosa, ela é valiosa. E esses dois versículos nos explicam por que a Bíblia é tão valiosa, é tão preciosa. A primeira resposta a essa questão, por que a Bíblia é valiosa, é pelo que ela é. Isso aqui se refere à fonte da Bíblia. A Bíblia é simplesmente a compilação de tradições literárias ou de escritores que aleatoriamente escreveram e que alguém colocou tudo junto. Não é assim que nós compreendemos. Nós compreendemos que a Bíblia é inspirada por Deus. E é importante entender o que é que isso quer dizer. O apóstolo Paulo usa aqui nesse texto um termo grego composto e ele só ocorre aqui em 2 Timóteo 16 nas Escrituras. E ele simplesmente significa sopro de Deus. Esse conceito do sopro de Deus está presente na Bíblia desde a criação, porque diz que Deus criou Adão e lhe soprou um fôlego de vida, deu a Adão a vida, que antes ele era apenas uma forma criada por Deus, mas ele precisou desse sopro de vida. Então, 2 Timóteo 3,16 está afirmando que a Bíblia é inspirada por Deus, no sentido de que a Bíblia a gente pode dizer, soprada por Deus. Ou seja, o que os autores da Bíblia escreveram, eles receberam de Deus. Por favor, não entenda inspiração no sentido moderno de um cantor que escreve uma música inspirado na beleza da sua esposa, ou um pintor que pinta um quadro inspirado na beleza do pôr do sol. Não é essa a ideia. Inspirar aqui é literalmente ser soprada por Deus. Se você tiver tempo, leia os versículos anteriores de 2 Timóteo, e você vai perceber que o apóstolo Paulo está encorajando Timóteo a fielmente aprender, ler, estudar as Escrituras e a ensinar as Escrituras a outros. E aí, nos versículos finais, ele dá a Timóteo a certeza de por que ele deveria fazer isso, porque a palavra que ele iria aprender, ou estava aprendendo e compartilhando, vinha de Deus, soprado por Deus. Então, a Bíblia é valiosa e por isso a nossa declaração doutrinária enfatiza o fato de que a Bíblia é inspirada, que ela é infalível, que ela é autoridade, em primeiro lugar, pelo que ela é, pela fonte original das Escrituras, que ela é inspirada por Deus. A segunda razão por que a Bíblia é valiosa, é preciosa nessa passagem, é simplesmente que a Bíblia é valiosa pelo que ela faz, pelo que ela produz, pelo que ela resulta naqueles que creem na Bíblia como a palavra de Deus. E enfatiza a eficácia da Bíblia. A eficácia, e ela é eficaz, e porque ela é eficaz, ela é autoridade suprema e final na fé, naquilo que nós cremos e naquilo que nós fazemos como igreja.
A Bíblia é útil, esse é o termo utilizado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo, versículo 16. A Bíblia, inspirada, é útil. E ele nos dá alguns exemplos da utilidade da Bíblia. Em primeiro lugar, ela é útil para o ensino, é o mais elementar, é o mais básico, a mais básica utilidade das Escrituras. Ou seja, o conteúdo do que nós cremos está contido nas Escrituras. E é preciso entender as Escrituras para entender aquilo que nós cremos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que a Bíblia é útil para a repreensão. Não somente ela nos oferece conhecimento doutrinário sobre os elementos essenciais da nossa fé, mas ela tem a capacidade de demonstrar o erro, de apontar o erro. Ela tem a capacidade de criar convicção interior e fazer-nos ver a distinção entre certo e errado, entre aquilo que é e aquilo que não é a vontade de Deus. Ela tem a capacidade de nos dar convicção sobre o erro teológico, doutrinário, ou erro pessoal, moral em nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela é como um espelho que reflete a nossa realidade. E quando nós assim cremos e nós nos submetemos à palavra de Deus, ela tem uma capacidade extra, ou seja, não somente ela nos dá convicção, não somente ela nos dá correção, mas ela também nos dá, não somente ela nos dá o ensino, mas também ela nos dá a repreensão ou a convicção do certo e errado, mas ela é capaz de nos assistir, nos ajudar na correção dos erros que ela aponta. E, mais uma vez, essa palavra grega é usada apenas nesse versículo aqui em 2 Timóteo 3. Então, pelo menos duas palavras gregas, dois termos gregos usados aqui são exclusivos dessa passagem, não ocorrem em outro lugar das Escrituras. Essa palavra grega, ela se refere à restauração de algo à sua condição original e adequada. Ou seja, a palavra de Deus tem esse poder, essa capacidade de nos levar de volta à vontade de Deus, nos levar de volta ao centro da vontade de Deus, corrigir nossos erros, tanto doutrinários quanto pessoais, morais, espirituais, e ela tem a capacidade de nos conduzir de volta à condição original e adequada dentro da vontade de Deus. Ela não só mostra onde nós falhamos, mas também ela nos ajuda a reerguer. E aqui é uma distinção muito grande entre o que a palavra de Deus é, quando nós a temos hoje completa, com, por exemplo, a lei. A lei, ela tinha essa capacidade de mostrar o erro, mas ela não tinha a capacidade de ajudar o povo de Israel a não cometer esses erros. E nós entendemos que somente a graça de Deus, operando através das Escrituras, tem essa capacidade. E, finalmente, ela é útil para o que o apóstolo Paulo chama a instrução na justiça. Então, a palavra de Deus não é só uma fonte de conhecimento, mas ela é uma fonte de transformação. Ela simplesmente nos ajuda a crescer na nossa condição de justificados diante de Deus. A ideia de justiça aqui é no sentido da nossa nova identidade com Cristo, nosso status diante de Deus de justos, de justificados. E ela então instrui em nosso processo de crescimento espiritual. Então, não é à toa que não somente a declaração doutrinária, mas quase que unanimemente a declaração doutrinária de qualquer igreja de tradição reformada, de tradição protestante, vai declarar que as Escrituras realmente têm essa capacidade. As Escrituras do Velho e Novo Testamento são verbalmente inspiradas por Deus, infalíveis em seus escritos originais e autoridade suprema e final na fé e prática da igreja. Por que isso? Primeiro, pelo que ela é inspirada por Deus, refere-se à fonte da Bíblia, e ela é também valiosa pelo que ela faz, por sua eficácia,
por prover, por ser útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça. E a conclusão do apóstolo Paulo, diante do que ele afirma aqui, é muito simples. Tudo isso combina para que o homem de Deus, e aqui homem no sentido de ser humano, né, não está excluindo de maneira alguma as mulheres, as irmãs, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em outras palavras, a Bíblia é capaz de nos equipar para ser e fazer tudo aquilo que Deus deseja que sejamos e façamos. Nós não precisamos de nenhum recurso humano além das Escrituras. A única coisa que nós precisamos é compreender as Escrituras, é fielmente estudar, ler, memorizar, meditar nas Escrituras. Também é importante estudar as Escrituras no contexto da igreja local. Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz que nós devemos exortar, admoestar uns aos outros e nos encher da palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus habite ricamente em nós e compartilhar isso no seio da igreja local. A importância de não somente estudar a palavra de Deus individualmente, mas estudar a palavra de Deus no contexto da igreja local, é porque nós nos ajudamos uns aos outros a compreender, a entender a palavra de Deus, e nós ajudamos uns aos outros na repreensão, na correção, quando a nossa percepção individual sobre um determinado texto da palavra de Deus não está correta. Então, a palavra de Deus é central, a Bíblia é central para a vida do cristão individualmente, para a vida da igreja. Ela é a autoridade final, suprema e final na fé e prática da igreja, mas ela precisa ser aprendida, ela precisa ser apreendida, ela precisa ser interpretada corretamente, ela precisa ser aplicada adequadamente, e esse é um processo contínuo. E nesse processo, eu repito, nós precisamos uns dos outros. Por isso, a minha paixão, a minha ênfase da necessidade de todos os cristãos estarem inseridos no contexto de uma igreja local, onde você tem a capacidade de ensinar e ser ensinado. E esse conceito de uns aos outros é um conceito bíblico maravilhoso que nós devemos apreender, porque essa é a vontade de Deus para todos nós, é a vontade de Deus que não deixemos de nos congregar, como diz a palavra. Então, isso é o que nós cremos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia, as Escrituras do Velho e Novo Testamento, e aqui nós estamos referindo às duas porções, as duas partes da Bíblia, o Velho, o Antigo e o Novo Testamento, são verbalmente inspiradas por Deus, infalíveis em seus escritos originais e autoridade suprema e final na fé e prática da igreja. Que Deus lhe abençoe ricamente, que isso seja algo que você tem plena convicção. Eu gostaria de encorajá-los a enviar suas perguntas, se você tiver perguntas sobre o que nós falamos hoje, bem como seus comentários e quaisquer perguntas ou comentários que chegarem até nós vamos abordar, nós vamos discutir na próxima semana. Gostaria de pedir desculpa pelo atraso de postar essa lição, que originalmente deveria ter sido postada ontem. Eu tive uma emergência para resolver, mas graças a Deus foi possível fazer hoje. Eu espero que você tenha desfrutado e tenha uma abençoada noite e reenfatizando, as Escrituras do Velho e Novo Testamento são verbalmente inspiradas por Deus, infalíveis em seus escritos originais, e autoridade suprema e final na fé e prática da igreja.